Só para a gente terminar, é mais ou menos isso aqui, ó. Nós já elucidamos aqui que quanto maior a altitude, menor vai ser a pressão atmosférica pelo ar ser rarefeito e partir do conceito de que a pressão é o resultado do choque das moléculas. Então, à medida que eu subo, as quantidades de ar de moléculas são menores, logo o choque vai ser menor, logo a pressão também vai ser o que? Menor. Isso é lógico. Então vamos supor que eu estou aqui a nível do mar, com o meu barquinho aqui, química com G, e a pressão é 1 atm. Então, com certeza, à medida que eu vou subindo aqui, a certeza que eu tenho aqui que a minha pressão vai ser menor do que 1 atm. Então, à medida que eu vou subindo, a minha pressão vai ficando menor do que 1 atm. Essa é a certeza que eu tenho. Não quero saber o valor, mas eu sei que é menor do que a do nível do mar. E lógico que à medida que eu desço aqui, ó, a minha pressão vai ser maior do que 1 atm, tá? Não necessariamente lugares que ficam abaixo do nível do mar estão debaixo do mar, né? Por exemplo, você tem os Países Baixos, como Amsterdã, como Holanda, país, né? Holanda, Amsterdã, que é a capital, são chamados de Países Baixos, por quê? Porque aonde elas ficam, que não são alagadas, mas elas ficam abaixo do nível do mar. Logo, a pressão lá é maior do que 1 atm. Então, aqui no Brasil, vamos pensar aqui a nível Brasil, tirando o litoral, Nordeste, tirando o Rio de Janeiro, ou seja, onde tem praia no sul, a pressão é de 1, e o resto do país, como Centro-Oeste, região Norte, tá? Região Sudeste, ou as regiões que não tem praia, com certeza estão acima do nível do mar, tá? Ou seja, então todos têm a pressão menor que 1 atm. E o que isso significa? Significa que a pressão, à medida que eu vou subindo, ela vai o quê? Diminuindo. Então, logo, o que isso implica, por exemplo, na evaporação da água, na temperatura da evaporação da água ou na temperatura de qualquer substância? No caso aqui, eu estou colocando como a água um exemplo. Com certeza, a temperatura ela também vai ser menor que 100 graus. Porque nós vimos que a água ela atinge 100 graus porque é a 100 graus que a pressão interna ela se iguala à pressão atmosférica até se tornar maior. Então eu vou colocar aqui, ó, maior ou igual. É nesse caso que as moléculas começam a vencer essa barreira física, ou seja, quando elas começam a vencer a barreira física, quando a pressão interna for no mínimo maior ou igual do que a pressão atmosférica. Isso todo mundo sabe. Porém, à medida que eu vou subindo, essa pressão atmosférica ela vai diminuindo cada vez mais. Logo, eu não preciso aquecer tanto o meu sistema. Por quê? Porque para vencer essa barreira aqui, com certeza é muito mais difícil que essa. Porque olha essa barreira física aqui, ela é pequena. Por quê? Porque o ar é rarefeito, a pressão é menor. Então, se a pressão é menor, para vencer essa barreira aqui é mais fácil. Se para vencer essa barreira é mais fácil, eu preciso de colocar menos temperatura. Então, com certeza, nesses lugares que são mais altos, a água evapora com temperatura menor do que 100 graus Celsius. Então, se você está numa cidade onde não é a nível do mar, com certeza aqui no Brasil você está com uma temperatura de ebulição menor que 100 graus Celsius. Ou seja, a água na sua casa vai evaporar menos que 100 graus Celsius. Ok isso? E menos que 100 graus Celsius, vamos supor, vou dar valores. Vamos supor que aqui seja 98. Se aqui é 98, com certeza aqui vai ser abaixo de 98. Eu vou colocar um valor aqui, ó, 95 e aqui a 90. Estou dando valores aleatórios, tá? Para elucidar esse raciocínio que nós estamos tendo aqui. À medida que vai subindo, a temperatura de evaporação vai o quê? Vai diminuindo cada vez mais. Por quê? Porque eu preciso de menos temperatura para que as pressões se igualam e assim eu consigo vencer a barreira física. Pegou aí? Faz mais. Então, lá no Monte Everest, que é 8.848 metros de altitude, lá com certeza que é o pico mais alto do mundo, lá é onde a água evapora com menos temperatura, naturalmente falando. É lógico que no laboratório eu consigo fazer uma pressão ser baixa a quase chegar a vácuo. Se chega quase a vácuo, a água não precisa nem de temperatura.
Então, se eu pegar um balde d'água e for lá no espaço, numa região que tenha vácuo, né? E vamos supor que o meu balde esteja com pressão de um ATM. Quando eu tiro para colocar, quando eu tiro para jogar, ela já sai evaporando. Porque O que vai acontecer nessa experiência? Bom, inicialmente nós temos aqui uma bomba de vácuo com a finalidade de criar um semivácuo no sistema, né? Temos também um copo com água, onde vai ser submetido a esse semivácuo. Olá! Está fervendo a temperatura ambiente. Mas aí se ficar o vácuo completo total... Ela vai evaporar. Ah... A partir do momento que criar um semivácuo no sistema, essa água vai começar a borbulhar a temperatura ambiente. Borbulhar ou vai ferver? Ferver. Vai ferver mesmo? Isso, ferver a temperatura ambiente. olha que importante isso, ok? Isso é conseguido facilmente no laboratório, tá? Então, quando fala um ATM na sua cidade, é porque são condições laboratoriais, ou seja, de laboratório eu produzo essa pressão de um ATM, ok? Agora, na sua casa você não consegue fazer isso. Então, se você colocar um termômetro na sua água que está fervendo e deu 96, por exemplo, não se assuste. Ah, mas não é 100? Não, não é 100. É 100 quando a pressão for de um ATM. Por quê? Porque na pressão de um ATM, eu vou ter uma quantidade grande de moléculas e eu vou ter que chegar a 100 para que a barreira física seja vencida. E à medida que eu vou subindo, não preciso de tanta energia assim. Ao contrário dos países que estão abaixo do nível do mar. Lá na Holanda, com certeza, a temperatura de ebulição é maior do que 100 graus. Por quê? Porque eu vou ter mais moléculas na pressão atmosférica, então, para vencer essa barreira é mais difícil ainda que se fosse um ATM. Então, eu preciso de mais energia. E de onde eu pego energia? Da temperatura. Então, eu preciso de uma temperatura maior. É o mesmo raciocínio que ocorre, por exemplo, na panela de pressão. Qual que é a função da panela de pressão? Aumentar essa pressão externa aqui, ó. Eu nem vou olhar a pressão ambiente, atmosférica, porque aqui é um sistema já praticamente fechado. Eu coloco essa válvula por segurança, para sair o excesso de ar, porque esse excesso de ar pode causar um excesso de pressão e explodir a panela, tá? Então, essa válvula aqui é questão de segurança. Mas eu posso considerar que o sistema aqui, ele é praticamente fechado, tá? Então, vou colocar entre aspas aqui, que é praticamente fechado. Coloquei a minha água, vou ter a minha pressão externa aqui, não vou chamar atmosférica, a atmosférica está aqui depois da tampa. Mas pode ser atmosfera também, caso você queira. Então, coloquei a pressão externa aqui. Aí, vou ligar aonde? No fogo. Qual que é a função da panela de pressão? Aumentar essa pressão externa. Com certeza, aumentar essa pressão para maior que 1 atm. Por quê? Porque à medida que a água vai evaporando, essa água que vai evaporando, chegou a 100 graus Celsius, ela começa a evaporar. Ali está 100 graus Celsius ainda. Mas à medida que vai evaporando, essa água, essa substância, água no estado gasoso, ela não sai com facilidade por causa da válvula. Então essa que está evaporando, ela passa para cá, vai acumulando e vai dificultando as outras vir. Então vamos lá, a 100 graus Celsius começa a evaporar. Então começa aqui, ó. Só que quando começa a encher essas moléculas, começa a criar uma barreira física muito grande. E como o sistema é fechado, não tem como vazar em grande quantidade, só pela válvula de segurança, aqui fica uma pressão altíssima, muito mais que um ATM, causado pela própria ebulição da água. Ou seja, a água evapora parcialmente e esse parcialmente acaba fazendo a própria barreira física aqui. Então, eu preciso de mais energia para poder vencer essa barreira, ou seja, para continuar essa ebulição. Então, com certeza, a temperatura é maior que 100 graus Celsius. Ou seja, a temperatura de ebulição numa panela de pressão chega a quase 120 graus Celsius. Ou seja, eu vou evaporar
a água a 20 graus Celsius a mais, logo eu vou cozinhar os alimentos muito mais rápido. Por isso que o feijão, uma verdura cozinha mais rápido, porque a temperatura é maior. Que o caso eu não consiga se a panela fosse aberta, né? E nem fechada, aquela que não fosse pressão, porque aquela que você só fecha não adianta nada, porque o vapor empurra a tampa, né? E vai embora. Até quando você abre, sai aquele vaporzão, ali tá tudo líquido, né? Ali ainda tem um processo de evaporação, né? Agora, quando eu vedo, que isso aqui é praticamente vedado, tanto é que você faz força para fechar a panela de pressão, tem uma borrachinha para vedar e a válvula só por segurança, então eu faço uma barreira muito grande, maior do que um ATM, e logo eu preciso de uma energia muito maior para chegar nesse ATM. Então, a 120 graus Celsius é onde a minha pressão interna consegue ser maior ou igual do que a pressão externa. Aí ocorre a evaporação. Qual que é o objetivo da panela de pressão? É evaporar uma temperatura maior. Para quê? Para que o cozimento seja mais rápido. Ok? Então, mesmo raciocínio aqui e mesmo raciocínio aqui. Beleza? Pessoal, espero ter ajudado vocês nessa primeira parte. Conceitos iniciais, mas com bastante curiosidade, com um riquíssimo aprendizado. Nós vamos para a parte 2, onde a gente partir já para as leis das transformações gasosas, lei de Boyle, né? As transformações à pressão, volume constante, que aí é o que de fato começa, ok? Na transição, nós ficamos por aqui, e um grande abraço, e não esquece de compartilhar, de espalhar o meu vídeo, não esquece daquele like gostosão, para ajudar o canal a crescer, beleza? Até porque Química de Verdade ela começa com G.